eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vamos aprender mais um pouco com a palavra do Senhor. Primeiramente, o Espírito Santo em nós é o único meio que todo ser humano pode entender o que aconteceu na cruz. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém consegue entender o que aconteceu na cruz. Só com a presença do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não compreende o que aconteceu na cruz. E a Bíblia diz que eu só recebo o Espírito Santo depois que eu escuto o Evangelho da verdade e passo a crer nele. Aí eu sou selado com o Espírito Santo. Porque fora disso, não existe alma salva. Amém, irmão? E temos que entender, a Bíblia afirma que o justo veio, o santo veio morrer pelos profanos, pelos sujos, você e eu. Amém? É o que a Bíblia afirma. Deus decidiu se revelar a nós e decidiu revelar quem nós somos. Por que isso? Porque ninguém conhecia Deus e ninguém jamais vai conhecer a si mesmo da maneira correta sem Ele revelar. Para você se conhecer, Ele que teve que intervir na história e levar você a se conhecer. Porque jamais. Amém? Então o Senhor Jesus vai sempre, o Espírito Santo vai sempre o quê? Dar um golpe com essa espada na carne. Amém? Ele vai sempre destruir o conceito que nós temos de nós mesmos. Amém? Amém ou não amém? Por quê? Foi nesse momento que aquele jovem fala: bom mestre. Ele: por que está me chamando bom? No conceito daquele jovem, existiam pessoas boas na terra. Mas Jesus, quando fala por que me chama bom, está cortando esse pensamento dele. Tá, pode parar, não tem ninguém bom não. Bom é só meu Pai que está no céu. Porque se Jesus deixa ele nesse engano, aos meus olhos tem pessoas boas. Se tem pessoas boas, essas pessoas boas não precisam de salvação. Só que Jesus veio salvar todos, então está cortando esse pensamento dele. Está falando: não, vocês não prestam, por isso que eu estou aqui. Amém? Isso já é um tiro. Nós não prestamos, nojentos, sujos. Amém? Teve que alguém entrar na história e falar assim. Por que ele falou assim? Mário, você tem que nascer de novo. Mas por que, senhor? Porque tu não presta. Eu falei o quê? Fala o teu nome aí, que é exatamente isso. Você é safado.
A mulher é safada, o homem é safado. Teve que o santo descer para transformar os safados ladrões em homens santos e mulheres santas. Amém? Para a gente entender esse termo, para a gente entender um pouquinho. Porque, né? Normal, né? Cara safado, que alguém já falou isso? Então eu estou falando também que a gente entende esse linguajar, amém? Em nome de Jesus. Para a gente entender, porque senão não tem salvação. Não tem. Não tem. O Senhor Jesus, esse texto aqui fala disso. Porventura, vai dar graça ao tal servo que fez tudo que mandou? Muito obrigado por você ter feito tudo que eu mandei. Não. Fala assim, não, quando vocês estiverem fazendo o que foi mandado, fala assim no seu coração, não passamos de servos inúteis. Isso é um tiro. Quem quer ser o homem, ter a justiça própria dele, ele quer sempre ser honrado. Ele quer sempre ser bajulado. Ele quer ser glorificado. Aí o Jesus vem para falar, não, eu sou um inútil. Isso é um tiro. Amém? Por isso que o homem, qual é o conceito que ele tem de si mesmo? Ele é sábio. A sabedoria desse mundo diz para a gente assim, vocês têm que receber informações têm que ficarem bem informados, mas vê que está vindo a sabedoria do mundo para nós. A Bíblia diz, glorifica Jesus, glorifica Jesus, glorifica Jesus. A sabedoria do alto, o que é que diz? Amém? E qual é o normal? Qual é o normal? É para salvar todos, então ninguém presta. Mas qual é o normal do teu olhar, do meu, de todos os seres humanos? Quem não presta é o outro. Você é o quê? Você é bom, o outro não presta. Quando eu falo mal de um motorista, porque eu sou o outro motorista, não presta. Toda crítica contra outra pessoa, eu estou falando que ele não presta, eu sou legal. Mas Jesus falou, tu não é legal. Por isso que antes de tirar o cisco que tu está vendo no teu irmão, por que não tirar a trave que está no teu? Agora, quem enxergou a trave? Mas e o cisco? Olha que olhar. Consegue ver um cisco. Uma trave não. É terrível. Amém? Isso aqui, sabe quem falou? Jesus. Então é verdade. Quem falou? Sabe quem falou? A verdade. A verdade só fala a verdade. Amém? Então ele falou que você consegue enxergar um cisco. Ele afirmou isso, que tu está falando de alguém vendo um cisco, mas tu não enxerga a trave que está no teu. Amém, irmão? Quem são esses? Os seres humanos. Amém? Que o Senhor Jesus falou assim, não, eu sei que quando vocês estiverem fazendo as coisas certas, vocês vão querer ser exaltados, vocês vão querer ser glorificados. Não, mas não faça isso. Só fala assim para si mesmo, não passamos de servos inúteis. Amém? Quando estiver fazendo. Tem algo aqui, amém, irmão? Quando estiver fazendo. Se não tiver, o Espírito Santo pede alguma coisa para nós fazer? Quando eu estiver fazendo, não passo de inútil. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou fazendo. Não sou eu. O eu morreu. É alguém que está operando em minha vida. Então a glória é dele. Vocês só estão fazendo porque eu mandei. Vocês só estão fazendo porque eu capacito. Vocês só estão fazendo porque é a minha palavra, é meu poder, é minha santidade. Por isso que não tem como ser salvo diante dele falando, eu fiz. Vai para o inferno quem fala isso segundo a Bíblia. Senhor, eu expulsei demônio, fiz sinais, fiz maravilha. Eu nunca te conheci. Sabe como é que tem que chegar na presença dele?
Só quem pode falar é Ele. Só quem pode falar é Ele. Eu tenho que me dobrar a essas palavras. Amém? Então, quem não se rende, não tem como, irmão. Em nome do Senhor, você não pode estar contente consigo mesmo aos seus próprios olhos. Não pode. Você não pode estar feliz contigo pelos teus feitos, pelo que tu sabe. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, segundo a Bíblia. Eu creio assim, amém? Então, em nome de Jesus, se eu viver fora disso, é zombar dele. Isso aqui não é nada mais, nada menos, o Senhor Jesus usando a espada do Espírito, que é a palavra dele, para cortar a justiça própria. Ninguém vai morar com Jesus de acordo com sua própria justiça, de acordo com seus conceitos, o que acha. Mas só existe uma verdade: Jesus. Amém? Quem quer ser salvo? Isso tudo gera vida dentro de nós. Porque não sabemos, de novo, não sabemos se estamos vivos amanhã. Não, a Bíblia diz que nós somos pó. Então a tua justiça, a minha, é trapo de imundície. O negócio é a justiça que vem de Deus. A fé veio de cima. Não é da terra, não. É um dom de Deus, é um presente de Deus para gerar vida dentro de nós. Então a justiça de Deus é pela fé em um objeto, uma pessoa, Jesus. Amém? Em nome do porque o homem, tudo que é elevado diante dos homens é abominável a Deus. O que é que o homem busca? Prazeres, honrarias. Que homem! Que homem! A Bíblia diz assim: não se glorie em homens. É tudo o contrário. Quem é o meu ídolo? Quem é o nosso ídolo? Jesus. Só Ele. Só Ele. A nossa justiça própria não pode prevalecer. O Senhor Jesus, Ele arranca dos nossos corações a nossa justiça própria, que é suja. Nós não fazemos julgamentos corretos, amém? Nem de nós e nem do próximo. Porque o homem busca prazer, honraria, status, né? Aí o Senhor Jesus disse que isso aos olhos dele é abominação, porque esquecem da eternidade. Amém? Em Lucas 16, no 13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Você é servo? Você é servo de Cristo? Então, o Senhor Jesus disse que tu não pode, aqui, servir a Ele e a você. O Senhor Jesus disse que você não pode servir os desejos dele e ao mesmo tempo os teus. Não pode tu fazer a vontade dele, mas também estabelecer a tua. Não tem como. Amém? Porque a tua vontade te separa dele, e a minha também. Amém? Glória a Deus. E o Senhor Jesus fala isso aqui porque servo faz o quê? Serve. Se Ele é o nosso Senhor, o normal, não existe mais outro Senhor em tua vida e na minha. Ele é o nosso Senhor. Você saiu de cena. Qualquer homem dessa terra saiu de cena. Qualquer sistema dessa terra saiu de cena. Ele é o Senhor da igreja. Amém? E Senhor, sabe o que significa Senhor? Simples. Senhor, aquele que governa. Amém? Então nós vamos ter que revelar com nossas vidas que todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, que Ele é o Senhor do corpo, que é a igreja, é o cabeça. Amém? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro,
Ou se há de chegar um e desprezar o outro? Não tem como. Amém? Viu que não dá, não tem zona neutra. Tu vai, se a quem te servir, tu vai desprezar o outro. Amém? É o que diz a Bíblia. Era tão bom, né, se todos os lugares, em nome de Jesus, que são poucos, tem, mas são poucos os lugares para explicar a palavra. Não ficar falando um montão de besteira. Amém? Porque vai acontecer o quê? O normal, se tu querer se servir e servir a Deus, tu vai fazer o quê? Você vai desprezar Ele, porque duvido, se teu coração estiver dividido, você desprezar você. Duvido. Mas a Bíblia manda você desprezar você. Amém, irmão? Mário, se despreza. Que coisa linda, hein? Amém? Que coisa linda. Falar para você assim, você não, tu é mau. A nossa vontade. Amém? Isso é um tiro no ego, né? O Senhor Jesus é fantástico com essa espada. Glória a Deus. Aí no 14, e os fariseus, quando fala servir assim, aí os fariseus que eram avarentos, aí bota assim, nós não podemos ser isso, irmão. Pô, e o pastor Mário, que era amante de si, e o pastor Mário, que era avarento, escutando isso, escutando que não pode servir a Jesus, preste atenção, nós não escutamos aqui, você não pode servir a Jesus e a você. Aí eles escutando isso, e eles eram avarentos, olha que desgraça, ouviam todas essas coisas e zombavam dele, porque falou isso, zombavam dele, sabe por quê, irmão? Eles não aceitavam qualquer palavra de Cristo, acusando eles não aceitavam, mas viu por quê? Não aceitavam e não se rendiam, porque eram avarentos e a justiça própria. Somos de Deus sim, não tem problema, o Senhor está falando besteira. Zombavam dele, não aceitavam Cristo nem sua palavra, mesmo Cristo falando. Por eles não falaram assim, não, isso aqui não está escrito, e os fariseus que eram avarentos, não foi eles que falaram assim, não, os fariseus. Pode parar, nós somos avarentos e está tudo certo. Não foi eles que falaram isso, não. Jesus que está revelando que eles eram carnais, que eles eram avarentos, que eles eram idólatras. Zombavam. Quem é e não quer deixar de ser, zomba de Cristo, vira as costas para Jesus, não quer a palavra dele, não quer a exortação dele. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. E disse, já que Jesus sabe quem eles são, falou para eles, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Amém? Não adianta ficar se justificando. Vê se o ser humano não parece um boxeador se defendendo, ou não? O ser humano, quando está conversando ele com a esposa, seja lá com quem for, ele fica 24 horas se defendendo, ele não aceita as acusações que vêm contra ele. Quando é revelada a miséria dele, ele sempre está se defendendo. Mas sabe por quê? Mas sabe por quê? Sempre se defendendo, ele não se rende. Vós sois o que justificais a vós mesmos. Mas, porém, sabe o que o Senhor Jesus falou? Não adianta de nada, porque Deus conhece os vossos corações. Acabou. Amém? Não adianta se esconder dele. Ele conhece. Amém? Deus conhece o vosso coração, porque o que dentre os homens
é elevado, perante Deus é abominação. O que nós aprendemos aqui? Olha o pensamento do mundo e olha o pensamento de Deus. O que o homem procura? O que o homem procura para satisfação, prazer, honraria, status, e ser glorificado, glorificar o outro, e se glorificando uns aos outros, aqui a Bíblia diz que é a abominação para Deus. Olha o pensamento contrário. O pensamento do Senhor é completamente diferente dos pensamentos dos homens. O que o mundo te leva a buscar, Deus entra na história para te afastar. Amém, irmão? Então, a idolatria, os prazeres, as honrarias que o homem tanto busca, o Senhor entra na história para nos libertar disso, porque isso tudo que está sendo falado aqui, para Deus, é abominável, sabe por quê? É vaidade, é inútil, que já perde a vida, e aí? E aí? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tens será para quem? Mas o que? Se é elevado aos homens, mas o que é elevado aos homens? Aí eu vejo que estão, o que o ser humano está esquecendo? Buscar Deus, se arrepender, crescer na graça e no conhecimento, uma vida de oração, uma vida de um comprometimento real com o Senhor, buscar e pensar nas coisas de cima, tratar da alma, não só do físico. Isso está sendo esquecido, mas para Deus isso é a única coisa que presta. O resto não, é vaidade. Amém, irmão? Mas o homem quer porque quer, já viu as palavras, viu que somos pó, segundo a Bíblia, e vamos voltar, e nem sabemos o dia da manhã. A sabedoria humana diz que o amanhã é certo, que tu pode se preparar para o ano que vem, que tu pode se preparar como se o ano que vem fosse certo. Segundo a Bíblia, o Senhor fala, essa sabedoria aí é maligna, porque tu está se colocando no lugar de Deus como se tu soubesse o que fosse acontecer amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Então qualquer atitude que rebaixe Deus é maligna, porque aí no 1 Coríntios, abre a palavra aí, 4, 6 e 7, quem quer ser salvo? Eu também. Muitos estão preocupados em encher a igreja, encher o cofre, mas o Senhor Jesus salvou algumas pessoas para salvar as almas. Amém? 1 Coríntios 4, 6 e 7 diz assim: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para quê? Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Glória a Deus. Como? Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha, se orgulhando de ir no um contra o outro. Por quê? Quem te diferença? E que tens tu que não tem recebido? E o se recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Amém? A salvação, quando chega na alma de alguém, a humildade toma conta. A salvação, quando chega, tu sabe, tu recebeu. Tu recebeu e você não tem esse sentimento de justiça própria, se orgulha. Não, porque tu sabe, tu sente que tu não tinha. Tu não tinha. Então, tu não vai além do que está escrito. Porque se tu ir além, ou ir além, é tirar ou acrescentar do que está escrito. Então, tem uma regra aqui inviolável, que não pode mexer. Não pode ir além do que está escrito, porque o que está escrito é perfeito, em poder, em sabedoria, em amor, em santidade. Não pode, nem você, nem eu, não podemos ir além. Aqui tem uma regra bem definida para nós andarmos.
A nossa justiça, se eu digo que pode, o que a Bíblia diz que não pode, eu estou falando, zombando de Jesus. Aqui o Senhor está errado. Eu não posso fazer isso. Amém? Não posso. A regra é clara. E quando eu vivo de acordo com essa palavra, eu estou sob o domínio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de poder, o Espírito Santo é o Espírito de revelação, de sabedoria, é gerado dentro de nós a nova vida, é o Espírito de santificação, vai limpando, e vai limpando e falando, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso, revelando com a minha vida, não passo de um servo inútil. Tudo vem dele. Amém? Para a glória ser dele. Fora disso, não é cristianismo. Fora disso, não existe uma fé salvadora na alma. Então, em nome de nós temos que nos enquadrarmos aqui. O que estão fazendo? Os corações corruptos estão sendo satisfeitos com mensagens mentirosas. Está repreendido no nome de Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou, eu não fui pregar entre vocês com sabedoria humana. Não foi, mas foi com a revelação do Espírito de poder, para a vossa fé não se apoiar em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então, existe uma mentirada para que, sabe qual é as revelações? Alguns jovens falam assim, tu precisa ir no encontro com Deus. O encontro com Deus, quem promoveu foi o homem. Esses prédios grandiosos, bem estruturados, foi o homem. Todas essas catedrais, o homem que fez. O homem se apoia em quê? Nos vários departamentos que tem na igreja. Departamento isso, departamento aquilo, departamento aquilo, departamento aquilo. Então, quem fez isso? O homem. Todos os corais vão se apresentar agora. Quem fez isso? O homem. Então, a glória para o homem. Esse apoio que são salvos por escutar louvores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, em todos os lugares. Então hoje o culto é de louvorzão. Jesus não falou nada disso. É para andar em novidade de vida. É tudo mentira. Há uma busca incansável para produzir tarefas dentro daquele espaço. Mas o Senhor Jesus, em Hebreus, diz assim, o Espírito Santo, ele saiu fora do arraial e foi vituperado fora do arraial, para que se cumprisse as escrituras. Aí o Espírito Santo fala, a gente também, saia para fora com ele, para sofrer com ele. É tudo contrário. É tudo contrário, é mentira. Tu é exaltado de servir ao homem. Só existe uma exaltação digna, o servo de Jesus. Mais ninguém, não é servo de pastor, não. Servo do Senhor Jesus, não indo além do que está escrito. Quem quiser ser salvo, vai ter que se enquadrar aqui. Quem quer desfrutar da vida de paz, de santidade, de amor, de poder, tem que se enquadrar aqui. Senão vai levar uma vida minguante, miserável, ainda sob o domínio da justiça própria, pensando que é salvo com seus conceitos. Não, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, e os filhos são influenciados pelo Espírito. Quando? Sempre, porque o Espírito Santo que eu estou enviando em meu nome, o Pai está enviando em meu nome, ficará em vocês para sempre. Então não é em alguns momentos, eu não preciso de circunstância para me sentir salvo, porque eu sou salvo. Que seja assim na tua vida, na minha também, e possamos passar isso para as outras criaturas. Quem é da verdade, segundo a Bíblia, vem para a verdade
sai a mentira, justiça própria. O homem está pensando, lembra a igreja de Laodiceia? Falou assim, não precisamos mais de nada, estamos plenos. Mas aí o cabeça da igreja se apresenta e fala assim ao anjo da igreja, tu diz que não precisa de nada, esse é o teu pensamento, mas olha o que eu vou revelar para você, tu é pobre, miserável, cega e nua. Tu não tem nada de mim, estou do lado de fora e tu pensando que tu é salva. Mas te dou uma chance, estou aqui para falar para tu se arrepender, estou à porta e quero entrar, quero ceiar contigo e você comigo. Para ela estava salva. Quando Jesus se apresenta e fala, não tinha nada dele e pensando que era salva, cultuava, tinha culto naquela igreja? Tinha. Eles se reuniam, devia ter, fazer uma conjectura, devia ter o coral se apresentando, a hora do dízimo, a hora da oferta, né? Tinha a hora dos louvores, tinha a hora de tudo como está tendo hoje. Mas tinha alguém imprescindível, que sem ele não tem salvação. Ele estava do lado de fora e vê a miséria daquela igreja e se apresenta. E fala que ainda tem jeito. Esse mesmo Senhor está falando aqui nessa manhã e falando para outros que ainda tem jeito, que você leva uma vida miserável na presença dele e pensa que vai morar com ele. Ele falou, não vai. Então a minha espada se apresentou hoje para estraçalhar com a tua justiça própria, estabelecer pela fé em tua vida. Em nome de Jesus, não é brincadeira, não é um mosquito. Já foi o enterro, que foi essa semana, e assim, ó. Tudo que o homem busca e promove é vaidade. A Bíblia afirma que tem um que morreu, mas ressuscitou. A ele a honra, a glória, o poder, só ele. Porque ele subiu para cumprir tudo em todos, só ele. Não acharam nada lá, nada. Subiu com tudo. Túmulo vazio, só o dele, mais de ninguém. Amém? Só ele, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Não vá além, não podemos ir além do que está escrito. O que foi revelado é o que tem que ser vivido. O que nos ensina, o que devemos buscar, é o que temos que buscar. Não pode ir além. Amém? E depois, quando estiver maravilhado por amor a Cristo, fazendo a vontade dele, sempre que enche os nossos corações com a maior naturalidade, em falar assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como o apóstolo Paulo, o qual eu sou o pior. Que possamos repetir como o nosso irmão Paulo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. A ele a glória, o louvor, a adoração. Fora disso, estão te levando o quê? A adorar as rádios, a adorar Calvino, a adorar Arminiano, a adorar até o diabo estão mandando adorar. Mas a Bíblia diz, adorem só a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus.